Bom dia a todas e todos. Eu e o Gabriel estamos na Fortaleza de Ban, o chamado Agreban, que é uma citadela que foi construída há mais ou menos 2.500 anos. Ela já foi destruída e reconstruída várias vezes, em guerras, etc. E num terremoto também, terrível, que aconteceu em 2003, há 21 anos. Ela é feita de adobe, que é um tipo de construção feita de barro com palha, com mato seco, literalmente. Então é uma construção muito delicada, que pode inclusive ser danificada com chuvas fortes, etc. Tempo muito úmido por muitos dias, mas é um local simplesmente sensacional. Conheçam o Agreban. Vejam que coisa linda. Isso começou a ser construído há cerca de 2.500 anos, pelos partas, que são uma das etnias, né, que formaram o Império Persa, inclusive o Irã atual. Posteriormente ela foi ampliada pelos Seleucidas, pelos Sassânidas e por outros impérios que passaram por aqui, pelos próprios persas. Como todas as cidades que nós conhecemos, né, cidades antigas, elas começaram com uma fortaleza. Então você tem uma posição lá em cima mais alta, um rochedo, onde foi construída a fortaleza inicial. Essas fortalezas eram construídas normalmente em partes mais altas porque isso dava uma vantagem na defesa. Então, assim, as muralhas são mais eficientes. Você pode imaginar uma cidadela como essa sendo invadida por um povo inimigo, e as pessoas lá em cima, com vantagem, podiam, por exemplo, atirar flechas nos inimigos muito antes deles chegarem próximos a ela. Entre outras estratégias, né? Água e óleo fervendo, que era jogado quando os inimigos tentavam escalar as muralhas. Então, vejam que coisa sensacional. Ó, isso que eu chamo de adobe, terra com palha seca. É um tipo de construção em que não há tijolos, né? No caso, eles podiam até usar tijolos, mas é um tijolo não cozido, não assado, que é bem menos resistente do que o tijolo convencional que a gente usa em construções brasileiras. E tem um detalhe, o local está fechado, hoje é feriado aqui em Bam. Como que a gente conseguiu entrar? O imã, que é o cara que está ajudando a gente aqui no Irã, conversou com as pessoas, disseram que a gente era do Brasil, e a cidadela foi aberta exclusivamente para nós. Então nós estamos sozinhos nessa cidadela com 2.500 anos. Vejam que sensacional esse lugar. Em 2003, eu estou mostrando fotos para vocês, ela foi quase que completamente destruída. Vocês estão vendo o local que já foi restaurado, no grande terremoto que aconteceu aqui em Ban, em 2003. Ban está em cima de uma falha geológica. Então, infelizmente, ocorrem terremotos de tempos em tempos aqui. O governo iraniano investiu quase 1 bilhão para reconstruir, para restaurar as ruínas, né, dessa cidadela, que felizmente se encontram novamente reconstruídas. Para vocês terem uma ideia da violência do terremoto de Ban, ele matou cerca de 30 mil pessoas, praticamente 30% da população da cidade. Deixou 75 mil pessoas desalojadas. Ele arrasou com a cidade de Ban. Hoje a cidade está crescendo novamente, né? Ela foi inteira, praticamente reconstruída, e a população está voltando. Então ela está crescendo rapidamente e tem novamente aí quase 150 mil habitantes. Ó, essa é uma parte, por exemplo, que ainda não foi restaurada, do grande terremoto de 2003. Restaurou parte da cidade. Todos esses locais que vocês estão vendo, havia construções. Mas como eles têm já a planta, tudo em 3D, fica bem mais fácil reconstruir. Não é tão caro, porque é adobe. Vejam que sensacional isso aqui. Essa, por exemplo, é uma torre de defesa. As pessoas ficavam lá em cima, numa posição muito vantajosa contra os inimigos. O que não significa que essa área não foi invadida. Mesmo fortalezas muito bem construídas não tinham o que fazer contra exércitos poderosos. Os exércitos poderosos tinham técnicas para escalar essas muralhas, incluindo o uso da torre. A torre era uma estrutura alta, que nem aquela que vocês estão vendo, só que de menor, de madeira, que era empurrada para encostar na torre principal. E aí ela tinha escadas internas e os soldados subiam para tentar invadir a cidade.
Então, contra exércitos poderosos, não havia o que fazer. Às vezes eles enfrentavam exércitos 10 vezes, né, com um número de soldados 10 vezes superior ao da cidade, e aí eles tinham que normalmente negociar. Essa área, inclusive, foi muitas vezes a área vassala de outros grandes impérios. O que é uma área vassala? É uma área que reconhece um outro imperador, em troca ela é poupada. Elas eram obrigadas a pagar impostos anuais, ceder o número de jovens para o exército, às vezes pagar uma quantidade também de alimentos, aquartelar o exército principal quando ele passava por aqui, o que significa dar comida, tratar os animais. Em troca, eles eram defendidos também pelo Império. Ó, aquela área que vocês estão vendo é a área ainda não restaurada, que foi destruída pelo grande terremoto de 2003. Essa cidade surgiu, né, há cerca de 2.500 anos, e depois ela passou a ter uma importância grande na Rota da Seda, ou nas Rotas da Seda. Então a Rota Sul, que saía da Índia, dos países que formam hoje o Sudeste Asiático, passava por aqui. Trazia, né, produtos para o comércio, e eles passavam por aqui, né, para alimentar os animais, as pessoas, para o comércio. O comércio era realizado aqui. Então ela teve um desenvolvimento muito forte na época posterior a Cristo, principalmente com a Rota da Seda. Vejam que sensacional esse lugar. Esse é o Ahmed que gentilmente está nos mostrando a cidade. Muito obrigado, Ahmed. Thank you very much. Lembrando que aqui é feriado, ele abriu isso exclusivamente para nós. Ó, aquela é a área ainda não restaurada do grande terremoto. Ok. Aqui era o estábulo. Esse aqui, segundo a média, era o estábulo para os animais, né, das caravanas. Nas caravanas eram utilizados cavalos, camelos, bois, burros, jegues, né? E aquilo que vocês estão vendo é uma espécie de muralha também que protegia a cidade. Havia vários anéis de muralha, muralhas concêntricas, não era uma apenas. Essa que vocês estão vendo aqui era a última muralha. Em caso de invasão, as pessoas se aquartelavam aqui, fugiam para cá e tentavam, né? Era a última chance de deter os invasores. Você me pergunta o que acontecia se a cidade fosse invadida? Normalmente, massacre. Os impérios faziam isso, inclusive, como uma espécie de pedagogia imperial. Olha o que acontece com aqueles que não aceitam fazer parte do império. Então, normalmente as pessoas eram, em grande parte, massacradas e outra parte era escravizada. Ninguém saía ileso de uma invasão. Qual era a estratégia, então, numa invasão? Fazer acordos antes. Quando um exército chegava e cercava a cidade, mesmo antes disso acontecer, eles propunham a adesão da cidade ao império. Isso era muito comum. A anexação era muito mais tranquila, né? Porque ela evitava as perdas que uma guerra traz, os custos de uma guerra. Nessa parte especificamente, o Gabriel acabou de dizer que era o Palácio do Governo, o governo iraniano optou por restaurar utilizando tijolos cozidos, assados, porque é um tipo de estrutura bem mais resistente, já que em Ban acontecem terremotos periodicamente. O Irã é uma área muito ativa nesse sentido, geologicamente, com terremotos, etc. Ó, nós estamos entrando na parte mais alta da cidade agora. E bola. Não, daqui a gente tem uma visão panorâmica de Ban e da cidadela.
com 2 das muralhas originais. Provavelmente havia 3. E daqui a gente tem uma visão panorâmica da cidade, ainda com a maior parte das construções esperando restauração. E são os lugares mais lindos que nós visitamos até agora. Simplesmente sensacional. Aquilo lá embaixo é um templo, não sei se zoroástrico ou muçulmano. Parece ser um templo. E essas são ruínas da muralha que foi destruída. Não sei se do segundo ou do terceiro anel. Muitas muralhas cercando. Porque na época a instabilidade política era enorme. Havia muitas guerras, periodicamente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer a cidade de Van. Eu estou colocando no mapa a localização dela. Fica na área sudoeste do Irã, quase na fronteira com o Paquistão, que é o próximo local para onde nós estamos indo. Isso aqui, claro, é considerado patrimônio mundial pela Unesco.